damos la palabra al profesor Luis Andrade de Açores. Tiene la palabra. Sim. Portanto, eu vou falar máximo 10 minutos sobre os Açores no século XX, mas sobretudo na Segunda Guerra Mundial para cá. E diria que, como sabem, Portugal, no segundo conflito mundial, declarou a sua neutralidade. Mas foi uma neutralidade muito especial. E porquê? Porque em 1943, Portugal, independentemente de ser um país neutral, concedeu facilidades militares aos aliados nos Açores, concretamente aos britânicos na Ilha Terceira em 1943 e mais tarde, em novembro de 1944, aos norte-americanos. Enquanto que a concessão aos ingleses foi feita no quadro da Aliança Luso-Britânica, que é a aliança formal mais antiga do mundo, data de 1373, final do século XIV, até hoje. E os ingleses invocaram essa aliança luso-britânica a Portugal para obterem essas facilidades militares. O mesmo não aconteceu com os Estados Unidos da América. Não havia qualquer acordo formal, bilateral, entre Portugal e os Estados Unidos da América. Aquilo que foi conseguido foi que Portugal, para conceder as facilidades militares aos norte-americanos na ilha de Santa Maria, em 1944, foi que os Estados Unidos ajudassem Portugal a expulsar os japoneses da ilha de Timor, que tinha sido ocupado pelo Japão em 1942. E, portanto, o quid pro quo foi esse. Muito bem, como sabem, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1949, Portugal, que, como sabem, não era uma democracia, muito longe disso. Quem estava no poder em Portugal era Oliveira Salazar, mas gostaria de sublinhar o seguinte: independentemente de Portugal não ser uma democracia, em 1949, Portugal foi convidado para ser membro fundador da OTAN, da NATO, se quiser. E isto porquê? Porque os Estados Unidos da América queriam manter a sua presença nos Açores, obviamente, durante a Guerra Fria, na luta contra o expansionismo soviético na Europa e no mundo em geral, como nós sabemos, mais tarde, no Médio Oriente, etc. E, portanto, esse foi um aspecto muito importante no relacionamento entre Portugal e os Estados Unidos da América na Guerra Fria. Portugal, foi membro fundador da Aliança Atlântica, porque, nessa altura, vários países europeus manifestaram-se contra o facto de Portugal ser um membro fundador da NATO pelas razões que referi há pouco. Não era uma democracia. E, portanto, não podia pertencer a um leque de países que eram democráticos e que formaram a Aliança Atlântica com o Tratado de Washington de 4 de abril de 1941. Ora bem, durante a Guerra Fria, como sabem, os Açores foram muito importantes para os Estados Unidos da América. Citaria alguns exemplos. Como sabem, o bloqueio de Berlim e, sobretudo, a Guerra Yom Kippur, em 1973, que opôs Israel a vários países árabes, designadamente o Egito e outros na altura, e que, ao contrário dos outros países europeus, que recusaram o acesso dos Estados Unidos da América às suas bases na Europa para apoiarem o governo israelita na altura, Portugal foi basicamente forçado, e o termo é este, forçado a conceder e a permitir que a base das Lajes dos Açores fosse utilizada pelos aviões norte-americanos no apoio que concederam a Israel. E digo forçado porquê? Porque o secretário de Estado dos Estados Unidos, nessa altura, Henry Kissinger, referiu e consultou o nosso embaixador na altura, o ministro dos Estrangeiros de Portugal, Rui Patrício,
dizendo-lhe que o Portugal autorizar os Estados Unidos da América a utilizarem a base das lajes nos Açores, ou então, e deixou isso enfim, no ar. Isto é, se isso não é um ultimato, eu não sei o que será. E, portanto, Portugal foi forçado, e a palavra é essa, a conceder e abrir a base das lajes a esse apoio norte-americano a Israel. Por outro lado, também gostaria de referir, como aliás o nosso colega professor anterior referiu, formalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, o primeiro acordo bilateral de defesa entre Portugal e os Estados Unidos é de 1951, de setembro de 51. Esse acordo foi várias vezes renovado e aquele que está neste momento em vigor ainda é o acordo de 1995, que tem sido sistematicamente prorrogado entre Portugal e os Estados Unidos. É apenas um breve parênteses para referir que há um ano e meio esta parte, o governo dos Estados Unidos decidiu unilateralmente reduzir substancialmente a sua presença militar na base das lajes, e isso teve consequências muito negativas para os açorianos e concretamente para os teixeirenses que trabalhavam naquela base, que houve uma redução substancial, nomeadamente perda de empregos e consequências a nível económico, social, etc. Isto é um problema que nós estamos a viver nos Açores e mais especificamente na base das lajes da Ilha Terceira, em que os Estados Unidos, repito, unilateralmente decidiram reduzir substancialmente a sua presença naquela base, o que teve também como consequência a redução do número de trabalhadores portugueses que nela trabalhavam. Por outro lado, também gostaria de referir que o atual acordo, conhecido por TTIP, que é o Acordo Transatlântico do Comércio e de Investimento, que está a ser negociado entre a União Europeia e os Estados Unidos da América, que terá, obviamente, consequências para Portugal e também para os Açores, suscita, por um lado, aspectos positivos, mas também, por outro, aspectos que têm que ser assegurados no âmbito das relações e das negociações entre as autoridades europeias e as autoridades norte-americanas. Como sabem, neste momento, o alargamento do Canal de Panamá e a construção de um novo canal na Nicarágua, que vai permitir o maior acesso e ligação entre o Oceano Pacífico e o Oceano Atlântico, poderá, eventualmente, beneficiar os Açores nesse aspecto geoestratégico, na medida em que, com esse alargamento e a construção do canal que referi, vai permitir um aumento substancial do comércio entre o Pacífico e o Atlântico, e isso, obviamente, poderá também beneficiar o arquipélago dos Açores, concretamente, por exemplo, a Ilha Terceira, na medida em que haverá um incremento substancial no relacionamento comercial entre a China, sobretudo, e não só, mas sobretudo, e a Europa. Por outro lado, também gostaria de referir muito rapidamente, uma vez que o tempo é pouco, que existe uma ideia de que, neste momento atual, devido ao aumento do narcotráfico, etc., é fundamental para que haja segurança no Atlântico Norte, é preciso também que haja segurança no Atlântico Sul. Eu penso que é importante referir que o Atlântico Sul tem vindo de forma sistemática a ter um relevo cada vez maior no âmbito da geopolítica e da geoestratégia internacional. Dou-vos um exemplo concreto, por exemplo, no Atlântico Sul, nas duas margens do Atlântico Sul, grosso modo, fala-se português. Por um lado, Brasil, por outro lado, as ex-colónias portuguesas, sobretudo Cabo Verde, Guiné, Bissau, São Tomé e Angola, que tem aqui um aspecto muito importante, e que também é necessário, neste momento, que a comunidade internacional e, sobretudo, a União Europeia e os Estados Unidos tenham em consideração que é muito importante nós termos em consideração a problemática que tem a ver com a segurança do Atlântico Sul. E aqui, mais uma vez, as Canárias, a Madeira e os Açores desempenham um papel importante de articulação entre o Atlântico Norte e o Atlântico Sul. E, portanto, os nossos arquipélagos da Macaronésia, repito, sobretudo os Açores, a Madeira e as Canárias e Cabo Verde, como é evidente, também têm aqui um papel muito importante a dizer. Por outro lado, e para terminar,
gostaria de dizer o seguinte: a União Europeia tem vindo, como sabem, nos últimos anos, a tentar implementar a sua política externa e de segurança comum. E, na minha perspectiva, tem sido um falhanço total. Veja-se, por exemplo, o que está a acontecer com a crise dos refugiados no Mediterrâneo, sobretudo na Grécia, mas também em Itália, em que a União Europeia não tem claramente uma política externa de segurança comum e, nesse caso, uma política externa relativamente à problemática dos refugiados, e isso tem sido um falhanço total, com consequências muito graves para toda a União Europeia. E penso que Portugal e Espanha podiam e deviam, e muito embora tenham tentado, influenciar as autoridades europeias, porque de facto é fundamental que haja uma política comum e articulada por parte de toda a União Europeia e não de cada Estado-membro de per si. Porque a imagem, quer a nível interno europeu, quer sobretudo a nível internacional, é que a Europa não funciona nesse aspecto. E é fundamental que nós também tenhamos isso em consideração. Muito obrigado. Muito obrigado. Como o tempo urge e importa abreviar, irei corresponder ao desafio que foi colocado e por isso mesmo, em vez de vos apresentar uma comunicação formal, irei, isso sim, apresentar tópicos. E tópicos que poderão vestir-se de interesse para investigação futura. Além disso, gostaria de centrar esta minha intervenção sobre a importância das ilhas, tema que aqui nos reúne. Gostaria, dizia, de o descentrar da geopolítica e da geoestratégia, já aqui devidamente tratados pelos meus colegas anteriores, para o centrar no outro plano, no plano político, para o centrar no plano político e no plano europeu, no plano da União Europeia e da importância que as ilhas têm vindo a adquirir precisamente no quadro do próprio processo de integração europeia. E a este nível começaria por sublinhar a autêntica revolução que tem vindo a ser corporizada pelas ilhas da Europa ao longo desta segunda metade do século XX. O professor Gemes, primeiro reitor da Universidade dos Açores, costumava apelar para aquilo que ele chamava a dominância das constantes da história, em particular no que aqui ao arquipélago dos Açores se reporta. E a grande dominante da história que o Dr. José Hermes identifica prende-se precisamente com o facto de os destinos destas ilhas ao longo dos séculos se terem vindo a encontrar intimamente ligados aos papéis que são convocados a desempenhar no quadro do sistema internacional. Isto para sublinhar que o interesse primeiro, o valor primeiro destas ilhas se situa não nelas mesmas, mas no seu exterior, no sistema de relações internacionais e nos serviços, nos proveitos que os Estados que esta tenham são capazes de retirar dessas mesmas ilhas desde o início do povoamento. Estas ilhas já eram conhecidas, passando antes de serem povoadas, foram povoadas precisamente pelos papéis que puderam desempenhar no quadro das descobertas,
passando pela navegação a vapor, pela navegação aérea, pelos submarinos, pelos desafios climáticos e ambientais que se colocam nos dias de hoje. E diria que o grande desafio, a grande revolução que tem vindo a ser corporizada pelas ilhas, se prende com a transição da condição de heteronomia para que haviam sido atiradas, heteronomia, instrumentos ao serviço dos interesses dos respectivos Estados, no nosso caso de Portugal, para a condição de autonomia. Autonomia conquistada no quadro da Revolução de Abril e com a qual os Açores, a Madeira e imediatamente a seguir as Canárias também, com a construção do Estado das Autonomias, emergem não já como instrumentos para o serviço dos interesses estratégicos do continente português, da Península, como chamam, mas como agentes autónomos empenhados no cumprimento dos seus próprios interesses e, por isso mesmo, da conservação, da conquista de patamares de qualidade de vida, de dignidade para as suas próprias populações. É o desafio, dizia, gostaria de vos propor, da emancipação das ilhas, é o desafio da autonomia regional, é o desafio, é o desafio da missologia, um conceito cunhado já há alguns anos atrás, para exprimir precisamente o interesse das ilhas, o estudo das ilhas pelas ilhas, por elas mesmas, em vez de interesse das ilhas, no quadro de heteronomia, pelos serviços, pelo valor de que se revestem como plataformas geoestratégicas ou outras quaisquer para os interesses dos respectivos Estados soberanos. A TV desliga-se automaticamente, pedindo ok para manter a TV ligada. Ora, sim. Agora sim. Frisa. Talvez aí alguma coisa. Peço desculpa, temos aqui um problema técnico. Está. Pronto. A modernidade apresenta-nos uma forma de organização social e política. Os Estados soberanos. Estados soberanos que se constituem como agentes unitários, precisamente a partir da adoção de uma vontade geral, que procura servir os respectivos interesses. É esta Europa de Estados soberanos que entra em crise no século XX, as duas guerras mundiais, crise esta que dita o próprio processo de integração europeia. Isto para dizer que, no início, o processo de integração europeia foi um processo de integração europeia de Estados. Foi uma Europa de Estados. E, tanto é assim que, quando as negociações dos tratados de Paris, primeiro, que desembocaria na criação da primeira Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, e os tratados de Roma, imediatamente a seguir, conduziu à criação da Comunidade Económica Europeia e da Comunidade Europeia da Energia Atómica, a dimensão insular se encontrou manifestamente ausente. Estes tratados foram negociados por estadistas e para o serviço de Estados e sem grandes preocupações insulares. A quando do primeiro alargamento ao Reino Unido, à Dinamarca, à Irlanda, a União Europeia demonstrou pouca ou nenhuma disponibilidade, as comunidades europeias demonstraram pouca ou nenhuma disponibilidade para
o reconhecimento de uma especificidade insular para a introdução na agenda política das ilhas nos seus próprios termos, no estudo das ilhas nos seus próprios termos e em face das suas realidades. A resposta às ilhas da Dinamarca, as ilhas da Dinamarca, a Islândia, a Groenlândia, as Faroe, as ilhas do Reino Unido, as ilhas do Canal, a Ilha de Man, as ilhas que já detinham autonomia, que já detinham capacidade de apresentação de vontade própria, estas ilhas optaram por ficar de fora do processo de integração europeia. Quando do segundo alargamento do Passos Largos, curiosamente, a Grécia, curiosamente um Estado arquipelágico, a questão insular tampouco foi lhes dada a oportunidade de ser integrada na agenda política, tampouco integrou a agenda política. É com a adesão em 86 dos países ibéricos, de Portugal e Espanha, que a dimensão insular irrompe na agenda europeia, precisamente porque as duas ilhas, Açores, Madeira, Canárias, eram agentes autónomos. E no caso português, usufruindo da prerrogativa constitucional de acesso às relações internacionais que diretamente lhes diziam respeito. Tanto assim que a adesão dos Açores e da Madeira à União Europeia decorreu não de uma decisão de Lisboa, mas de uma decisão de Ponta Delgada e da Horta e de Angra, no caso açoriano, e do Funchal, no caso da Madeira. E é nesse contexto que Açores e Madeira optam por uma adesão plena com a salvaguarda do direito de participação e do desenvolvimento, do reconhecimento de uma especificidade insular e, por isso mesmo, de políticas igualmente específicas para as ilhas. As Canárias optam inicialmente por uma adesão apenas parcial, vindo a arrepiar caminho e a optar por adesão plena no quadro do sucesso em que se viria a traduzir a opção adotada pelos Açores e pela Madeira. E esta irrupção, por força da condição de autonomia que as informa, das ilhas na escala europeia, ilhas que detêm marcadas por uma realidade específica e por isso mesmo por interesses igualmente diferenciados daqueles que se verificam nas grandes superfícies do continente, que a partir do trabalho desenvolvido, primeiro no Conselho da Europa, no quadro da Conferência dos Poderes Locais e Regionais da Europa e das conferências então organizadas nas Canárias, em Marianham, nas Ilhas Åland, na Finlândia, e aqui mesmo em Ponta Delgada, e de seguida nas próprias comunidades europeias, no Congresso das Regiões Periféricas Marítimas da União Europeia, que viria em Maastricht a ser consagrado precisamente o conceito fundamental para nós, ilhéus, açorianos, madeirenses e canários, em particular, o conceito de ultraperiferia. Conceito de ultraperiferia que mais não visa do que assegurar que há especificidade insular destas ilhas, e às características específicas que as informam, correspondam políticas diferenciadas por parte da União Europeia, não já para os seus Estados, mas para elas próprias. Em termos
e numa perspectiva sinótica e panorâmica, era fundamentalmente isto que tinha para vos apresentar hoje, como desafio para investigações e trabalhos, para as vossas próprias investigações e para os vossos próprios trabalhos, e apresentar-lhe também, desde já, a disponibilidade para continuar em diálogo convosco, se houver interesse para tal, por esta via, por correio eletrónico, inclusivamente através da partilha de trabalhos que temos vindo a desenvolver sobre estas matérias e de bibliografia da Coreia. Muito obrigado. Dado que han ido muy deprisa y tenemos 10 minutos para poder dialogar, si están ustedes de acuerdo. Muito bem. ¿Quieren ustedes decir algo? O sea, así, venga. Juan Juan José. José, te corresponde. Venga. Tienes que salir aquí porque si no, no se oye. Buenos días. Bueno, tengo una duda con respecto a la entrada de Portugal en la OTAN y el rechazo del régimen español. En ambos casos hablamos de dos regímenes dictatoriales y también del interés de Estados Unidos en establecer bases en Azores y bases en España. Sin embargo, Portugal consigue entrar en la OTAN y en cambio España queda rechazada. ¿Cuál podría ser la razón que explica que Portugal entre y España quede excluida? Muito obrigado. Penso que é para mim a pergunta, não é? Sí. Ora bem, eu fiz alguma investigação em Washington nos arquivos nacionais, os National Archives, e a razão que me parece que explica essencialmente essa diferença é que os Joint Chiefs of Staff dos Estados Unidos da América, no período da Guerra Fria, portanto pós-1945, e eu tenho um documento que cito num dos meus trabalhos sobre isso, em que eles dizem que querem o arquipélago dos Açores na criação da NATO. E, obviamente, para querer o arquipélago dos Açores, têm que querer Portugal, como é evidente. E esta, na minha opinião, e daquilo com base na investigação que eu fiz, esta é que não foi a única, mas foi a razão mais importante para que os Estados Unidos da América, ao contrário de quase todos os outros Estados-membros fundadores da OTAN, que diziam que não queriam Portugal, porque era um regime autoritário, no mínimo. Não vamos entrar aqui se é um regime ou foi um regime ditatorial ou não. E aqui citaria Raymond Aron, mas isso não é essencial. O que é essencial é que não era um regime democrático, era um regime autoritário, alguns dizem ditatorial, eventualmente, mas não era democrático. O que interessa aqui é que não era democrático. E, portanto, Portugal não devia, à luz do preâmbulo da OTAN, não devia, nem podia, ter sido membro fundador da NATO. Concordo consigo. Agora, foi porquê? Porque uma das teorias mais importantes nas relações internacionais, como sabem, é o realismo político. Ou realpolitik, se quiser. Muito embora, e eu defendo que a moral e a ética deviam ser tidas em conta, mas como sabem, no estudo das relações internacionais, isso acontece muito pouco. Aliás, só acontece quando é possível compatibilizar os interesses dos Estados com os aspectos morais. Neste caso,
a pergunta que me colocou, aquilo que eu digo é o seguinte: os Estados Unidos queriam Portugal, não é? Devido, sobretudo, aos Açores, e para poderem mais facilmente poder fazer face ao expansionismo soviético na Europa e no mundo. Eu citei o exemplo de Yom Kippur. Mais uma vez, é o Estado mais forte, que é os Estados Unidos da América, a imporem, e o termo é esse, imporem a sua vontade ao Estado mais fraco, que nesse caso era Portugal. E nós sofremos mais tarde as retaliações por parte dos países árabes, no aumento, como se lembra, em 72, 73, 74, o aumento substancial do preço do petróleo e o boicote que Portugal teve durante muito tempo foi a fatura que nós pagamos pela imposição americana sobre os Açores. Não sei se respondi à pergunta. Muito obrigado. Posso adicionar só uma brevíssima nota? O presidente Roosevelt tem um texto a este propósito que é particularmente eloquente. Tem um texto em que compara os Açores com o Havaí e para dizer que os Açores se encontram mais próximos da costa oriental dos Estados Unidos do que o Havaí da costa do Pacífico. E por isso, para sublinhar a importância deste arquipélago para a política de defesa daquele país. E por isso mesmo é que estas ilhas foram absolutamente essenciais para a estratégia da OTAN. Yo querría hacerles finalmente dos cuestiones a los dos profesores. La primera está relacionada con la intervención de la Unión Soviética en 1960, cuando está planteando que Canarias sea considerada como un territorio colonial, que decía el profesor Andrade. En 1966, la Unión Soviética y España están estableciendo negociaciones secretas que al final, después de un periodo de tiempo y realizadas además en Francia, confluyen en la instalación de una joint venture hispano-rusa en las Islas Canarias, que en un principio tiene también todo un montaje dedicado con barcos a la investigación oceanográfica, pero que se convierte también en una base de espías. Siempre me he planteado que eso no cuadraba bien con la situación de los Estados Unidos, pero ahora, al recordar usted la participación o la postura de la Unión Soviética en la Conferencia de Naciones Unidas, me hace todavía volver a ese planteamiento que ya el año pasado cruzamos. Y con relación al profesor Amaral, ¿qué situación se habría creado si Azores no se hubiera integrado como Canarias, por ejemplo, Azores, Canarias y Madeira, regiones autónomas, no se hubieran integrado plenamente en la comunidad europea? Su situación hubiera sido mucho más positiva y hubieran podido hacer frente mucho mejor a la crisis que se abre en el año 2008. Bueno, las dos preguntas dan para una tesis doctoral, con lo cual les ruego que sean breves. Muito obrigado. Muito obrigado, professor, pela sua pergunta. Ora bem, relativamente ao caso espanhol, devo confessar que nunca estudei em pormenor a problemática das Canárias nesse aspecto. Agora, em termos gerais, o que lhe posso dizer é que, na minha perspectiva, os Estados Unidos jamais aceitariam que isso eventualmente acontecesse.
sobretudo devido à importância que, obviamente, as Ilhas Canárias têm relativamente à geopolítica e à costa ocidental africana. Penso que seria muito problemático e não vejo como é que os Estados Unidos aceitariam se eventualmente houvesse um acordo formal, que não houve, nós sabemos, entre portanto, a Espanha e a União Soviética nessa altura. Aliás, citaria, por exemplo, que é um caso um pouco diferente, mas que é paradigmático, na medida em que foi Cuba, como sabem, e a crise de mísseis em 1962. Portanto, seria inaceitável para os Estados Unidos da América que houvesse, como chegou a haver, é evidente, mas felizmente houve um entendimento sobre isso, com a instalação dos mísseis soviéticos em Cuba, mas que muitas vezes não se diz que, de facto, os mísseis norte-americanos que estavam na altura na Turquia foi a condição sine qua non para haver um acordo. De facto, os soviéticos retiraram os mísseis que tinham em Cuba, mas os norte-americanos também retiraram os mísseis que tinham na Turquia apontados a território da União Soviética. Isto, por vezes, é esquecido. Mas houve aqui uma negociação muito importante. Era o presidente Kennedy, nessa altura, entre os Estados Unidos e a União Soviética para que houvesse cedências e, finalmente, houve de ambas as partes. Mas o professor referiu o acordo de 1966, que de facto houve, e em primeiro lugar era um acordo relativamente à parte da oceanografia, etc., mas que obviamente tinha também implicações de natureza militar. Que eu saiba, esse acordo militar nunca foi celebrado entre o governo espanhol y el gobierno de la Unión Soviética. No sé si fue así. Sí, pero no hubo un acuerdo militar, por supuesto. Las relaciones diplomáticas se establecen en el año 1978, pero, de hecho, yo creo que deberíamos introducir un concepto que ahora me parece que está de moda, que es el de diplomacia empresarial, es decir, que los asuntos de negocios, o lo de comerciando con el enemigo, los asuntos de negocios van creando, o de relación económica, van creando las situaciones favorables para una situación más acorde. Y una situación que permite que en Las Palmas haya, de hecho, una base soviética, aunque pesquera. Y eso va a funcionar desde el año 70, 71, y van a tener una presencia hasta el año 91. Con lo cual... Muito bem, sim. Claro, concordo consigo totalmente. Houve um acordo comercial, digamos assim, económico, mas que eventualmente poderia ter, digamos assim, se desenvolvido no acordo militar. Mas aí, professor Santiago, completamente de acordo consigo. Claro, pero es que ese acuerdo lleva a que desde Canarias, teniendo en cuenta la situación del Atlántico Sur, de esa conexión de la que usted habla, los soviéticos, de hecho, van a tener empresas pantallas en todo el África Sur y, por lo tanto, una red de espionaje que permite algo más que la diplomacia empresarial. Por eso yo creo que cuando hablemos de Azores tenemos también que colocarnos en el caso de Canarias. Pero no quería insistir más, ¿eh? Estoy de acuerdo también con lo que usted ha planteado. Muito obrigado, muito obrigado. Profesor Amaral. Pois, muito obrigado, Sr. Professor. A questão que eu gostaria aqui de sublinhar, aproveitando a sua questão, é a seguinte: é que historicamente, mais uma vez, e a sua intervenção mais não faz do que sublinhá-lo, Lisboa e Madrid jogaram as ilhas, as suas ilhas, como se de uma possessão se tratasse no xadrez do sistema internacional, com vista não no cumprimento dos interesses dos ilhéus, mas dos interesses geoestratégicos de Lisboa e de Madrid. As ilhas, ao longo dos séculos e até à segunda metade do século XX, foram uma espécie de peças do tabuleiro de xadrez
que eram movimentadas em função do juízo que, em cada momento, na capital se fazia dos proveitos que, com elas e a partir delas, era possível ser retirado. É a autonomia regional. E daí falarmos também de uma autêntica revolução, e de uma revolução que se irá espalhar um pouco por todo o continente, e no caso espanhol, a todo o país, no nosso caso, mantendo-se unicamente nos dois arquipélagos atlânticos, nos Açores e da Madeira, mas é a autonomia regional que irá constituir um primeiro momento de trabalho. E um exemplo paradigmático disto mesmo é este propósito, a cláusula que, no caso português, é possível introduzir na Constituição de 75 e nos Estatutos de Autonomia, afirmando o direito das regiões de participação nas negociações internacionais que diretamente lhe dizem respeito e nos benefícios daí decorrentes. O que implica que, precisamente, as ilhas deixarão de ser jogadas para a geopolítica nacional portuguesa para passarem a usufruir elas mesmas. Pergunta-me que situação seria a nossa se não tivéssemos aderido plenamente. A verdade é que a opção, não é possível de responder, mas posso dizer-lhe o seguinte, a opção foi outra. E a opção foi outra porque a nossa opção foi a de negociação nos tratados de adesão de especificidades, de políticas específicas para as ilhas. Isto é, fazer valer os nossos interesses. Políticas específicas ao nível da agricultura, ao nível dos transportes, ao nível da fiscalidade, ao nível das pescas, aos mais variados níveis. E foi inclusivamente possível integrar no Tratado de Adesão um anexo ao Tratado que, na minha perspectiva, se viria a traduzir no documento de maior importância uma declaração conjunta em que Portugal uma declaração conjunta em que se chama a atenção da Comissão para a realidade específica dos arquipélagos dos Açores e da Madeira, para as necessidades em termos de desenvolvimento socioeconómico que estes arquipélagos apresentam, de políticas específicas a serem desenvolvidas para estas ilhas pela Comissão. A lógica da integração europeia é uma lógica de substituição das especificidades nacionais por políticas únicas para todo o espaço europeu. Com esta declaração, o Conselho estava a convidar a Comissão a desenvolver um exercício inverso, um exercício de desenvolvimento de políticas específicas. E é isto que vai estar na raiz das ultraperiferias, do regime das ultraperiferias, da questão das RUP. E o sucesso, pelo menos na minha leitura, é o sucesso das políticas específicas europeias que começaram, no caso dos Açores e da Madeira, que são anteriores à adesão, as famosas ajudas de pré-adesão, com as quais foi possível desenvolver nas ilhas avultados investimentos, em particular ao nível agrícola e ao nível das pescas, que levaram as Canárias a arrepiar caminho e a optar por uma adesão plena. E foi isto que esteve na raiz também de uma Europa das ilhas
de uma Europa das regiões e de uma reserva, por parte da União Europeia que deu um lugar para estas mesmas entidades, de um lugar das suas ilhas, estas ilhas, como sujeitos políticos. Não já apenas os governos centrais, mas das próprias ilhas. E por isso mesmo, que situação seria a dos Açores, das Canárias e da Madeira se não tivessem aderido plenamente às comunidades europeias? Olha, Sr. Professor, eu não lhe sei responder, mas a minha intuição diz-me que não creio que seja possível responder, mas a minha intuição diz-me, sobretudo quando olhando à minha volta, eu vejo que a pluralidade de investimentos públicos que têm sido possíveis aqui nos Açores e na vizinha Madeira, o foram em regra, com financiamento público, com financiamento europeu, começando por esta instituição que aqui nos reúne. A minha intuição, não podendo responder, nem eu nem ninguém, mas o que a minha intuição me diz é que os Açores, a Madeira, as Canárias estariam numa circunstância bem pior do que aquela em que se encontram neste momento, apesar de tudo. Isto na medida em que a União Europeia e o processo de integração europeia permitiu aos ilhéus assumir as rédeas dos seus destinos coletivos. E em vez de serem telecomandados a partir de Lisboa, a partir de Madrid, para o serviço dos interesses de Lisboa e de Madrid, para os nossos próprios interesses. No caso açoriano, o professor Luís Andrade tem uma larga experiência disto mesmo. No caso açoriano, sim, no serviço prestado ao nível da Comissão Bilateral Luso-Americana, a questão de colocar as contrapartidas dos Estados Unidos para Portugal vão para onde? Para a Fundação Luso-Americana em Lisboa? Para o Ministério da Defesa em Lisboa? É a alternativa, vem para cá. E o facto de sermos autónomos, é este nível de direito de participação, foi este que permitiu a introdução formal nas negociações de uma verba específica, de uma contrapartida específica, mas de uma contrapartida específica diretamente para os Açores. Muito obrigado. A autonomia, este nível de autonomia e por esta via a integração europeia constituiu o quadro que permitiu a materialização da tal ideia de missologia de que vos falava, do valor das ilhas por elas mesmas, em vez de utilitário pelos serviços que prestam às respectivas capitais. Muito obrigado. Iniciamos ahora la última parte de este seminario con la intervención del profesor de Madeira. Oye, Miguel. Senhor professor, se me permite, aproveitaria, Nós temos que sair, também, eu tenho que sair, aproveitaria para me despedir e para reiterar aquilo que disse há pedaço. Disponibilidade para colaborar contigo com os alunos, caso alguma destas problemáticas suscitem interesse, designadamente através do correio eletrónico. Muy bien. Muito boa tarde. Muito obrigado, prazer Muito em obrigado, tê-lo. Mota. Muito obrigado. Miguel, Não sei se puedes empezar. eu tenho que começar por agradecer o convite e pedir desculpa aos colegas dos Açores pelo facto de não ter podido assistir à vossa conferência, mas a razão é simples. Encontrava-me em aulas desde as 9 da manhã e acabei há 1 hora. Aproveitei para almoçar, entretanto. Foi só essa a razão. Mas consegui apanhar É por umas razões, não é? É verdade. Eu não sei se posso começar, se me estão a ouvir bem, se têm possibilidade de visualizar o PowerPoint que eu estou a projetar. Miguel, lo que sí le rogaría es que sea lo más breve posible. Sim, rapidíssimo. Conseguem visualizar o PowerPoint?
Muy bien. Santiago, es que en Azores es una hora menos. Ese es el Eu problema. Nos han dado... vou de uma forma muito sintética, dividir a minha apresentação, cumprimentando a todos, em 4 ou 5 pontos que, na prática, procuram sintetizar aquela que é a minha perspectiva sobre a afirmação do espaço insular madeirense no período dito contemporâneo, ou seja, os séculos XIX e XX, quer numa perspectiva da sua importância estratégica, geoestratégica, quer também na relação entre essa dimensão, esse elemento e a afirmação do processo autonómico madeirense. O primeiro momento, portanto, que os 5 pontos são basicamente o período das guerras napoleónicas, no início do século XIX, depois o período das chamadas revoltas liberais em Portugal, que tem até uma relativa coincidência com aquilo que ocorreu no espaço peninsular espanhol e português, nos anos 20, portanto, do século XIX. Depois, um terceiro momento que nos remete para o final do século XIX e para a afirmação do terceiro Império Português, o Império Africano. Um quarto momento que diz respeito à Primeira República Portuguesa, ao choque dos impérios, inclusivamente à presença portuguesa e madeirense em particular na Grande Guerra, na Primeira Grande Guerra Mundial. E por último, um quinto momento que tem a ver com o processo de transição do fim do Estado Novo, e em particular do período do marcelismo, para a chamada Revolução do 25 de Abril, que, como há pouco tiveram a oportunidade de ouvir, vem instituir formalmente as regiões autónomas, neste caso em particular, através da Constituição de 76, de 1976, o Estatuto da Região Autónoma da Madeira. Portanto, a minha apresentação, e procurarei cumprir escrupulosamente os meus 30 minutos, ou talvez nem tanto, por isso pedia que, de alguma forma, me levantassem quando eu estivesse próximo desse tempo. A minha apresentação, portanto, será, na medida do possível, do tempo disponível, apresentar uma breve síntese sobre cada um, mais desenvolvida, sobre cada um dos pontos que acabei de enunciar. O primeiro momento de afirmação da Madeira tem exatamente a ver com o início das guerras napoleónicas, que, devido à importância do espaço peninsular e, em particular, deste espaço atlântico madeirense, levou a 2 ocupações britânicas e, inclusivamente, a uma tomada. A primeira ocupação britânica acontece em 1801, exatamente na sequência da primeira fase de pressão francesa sobre o espaço peninsular e, em particular, sobre o espaço continental português, do Reino de Portugal. Portanto, perante essa ameaça, aquilo que depois foi conhecido como a Guerra das Laranjas, a Ilha da Madeira é ocupada por tropas britânicas em meados de 1801. Essa ocupação dura cerca de 6 meses e vai terminar em janeiro de 1802. Este é, efetivamente, no período contemporâneo, o primeiro sinal da importância estratégica que a ilha tinha, quer no que diz respeito a funcionar como um elemento de pressão e de interesse da coroa portuguesa, quer no que diz respeito ao papel que podia desempenhar e já desempenhava no contexto do Império ou dos Impérios britânico, o Império Formal e o Império Informal. No caso, a Madeira inseria-se desde logo, desde o início do século XIX, no Império Informal Britânico. Era, portanto, desde 1801, inequivocamente, um ponto fundamental na gestão de todo o tráfego
do hemisfério norte para o hemisfério sul e, inclusive, de controlo da entrada no Mediterrâneo, em particular quando no espaço peninsular, em particular Gibraltar, estava sob ameaça. E, portanto, em 1801, perante tal ameaça, a solução foi avançar para o espaço insular madeirense. Essa ocupação dura 6 meses, porque, como nós sabemos, apenas 6 meses, porque nós sabemos, depois aparece o Tratado de Amiens, a trégua entre o Reino Unido e a França, que, de alguma forma, deixou de obrigar à ocupação da ilha. Os 5, 6 anos seguintes decorrem de uma forma relativamente pacífica, mas nós sabemos que no centro da Europa as tropas napoleónicas continuavam a avançar, olhando para leste e para o centro, e olhando também, a partir de 1807, para, novamente, a Península Ibérica. E é neste contexto, no último trimestre de 1807, que, perante nova ameaça, e em concreto perante o avanço das tropas do general Junot sobre Portugal, o Reino Unido vai, agora não, ocupar a ilha, mas tomá-la. Ou seja, entre dezembro de 1807, desde o dia em particular, a data da capitulação, 27 de dezembro de 1807, e março, abril de 1808, durante cerca de 3 meses, 4 meses, a Madeira não é efetivamente um espaço português e passa a ser um espaço integrado no Império Britânico. Essa ocupação é feita, creio que podem ver na imagem, pelo general Marshal Beresford, que depois, aliás, vai ter um papel relevante no desenvolvimento do conflito no espaço peninsular. Portanto, é importante, desde logo, destacar que a assunção desta importância estratégica faz, inclusivamente, nesta primeira fase, através da tomada da ilha por parte dos britânicos. Isto significa, desde logo, que a soberania sobre o espaço insular madeirense deixou de ser exercida pela coroa portuguesa e passou a ser exercida pela coroa britânica, inclusivamente impondo-se a bandeira, a Union Jack, nos fortes portugueses existentes na Madeira e a retirada da bandeira da monarquia portuguesa. Isto, aliás, depois obrigou a um perdão real, tendo em conta que o juramento que foi imposto aos madeirenses e, em particular, aos oficiais das Forças Armadas, se tivesse persecução, obrigava a um crime de traição e, portanto, anos mais tarde, o então ainda príncipe regente promoveu um perdão real por forma a ultrapassar o juramento feito pelos madeirenses à bandeira britânica em 1807. Esta ocupação, esta tomada, que depois se transforma numa ocupação, vai durar 7 anos. Portanto, na prática, entre 1807, finais de 1807 e outubro de 1814, o poder na Madeira é efetivamente exercido pelas forças britânicas, porque, apesar de terem devolvido à coroa portuguesa a soberania e, portanto, fazendo transitar para a coroa portuguesa o poder político, a verdade é que permanece na ilha um forte contingente britânico, o comando militar da ilha é assegurado pelo general e depois por outros 2 britânicos e, portanto, nós assistimos pela primeira vez, e isto será relevante, porque depois vai ter consequências até na própria construção do liberalismo em Portugal, nós assistimos, a partir de 1807, à separação de poderes. Por um lado, o poder político exercido pela coroa portuguesa por intermédio do governador e capitão governador civil, e um comando militar que detinha o poder militar e, portanto, na prática, o poder efetivo exercido pelos oficiais britânicos. Esta situação persiste até 1814. Com o fim da guerra, as tropas britânicas ainda vacilam, coloca-se pela primeira vez a questão que é colocada pelo próprio cônsul britânico de saber o que fazer com a ilha. Em 1814, a guerra termina. Em teoria,
os motivos que tinham levado as tropas britânicas a ocupar a Ilha da Madeira deixava de existir, mas a verdade é que nós sabemos, até pelo teor, pelo tipo de forças que a partir de 1809 os britânicos tinham feito desembarcar na ilha, os chamados Royal Veterans, eram forças que seguiam habitualmente para as ondas do Império Britânico, porque seguiam com as suas famílias. Ou seja, nós temos dados concretos de que, numa primeira fase, pelo menos, o governo britânico considerou a hipótese de inserir a ilha e o arquipélago da Madeira no seu próprio império, tendo em conta o teor das forças que para cá mandou, oficiais, praças que vinham com as suas próprias famílias, ou seja, vinham com o intuito de se instalarem definitivamente. A verdade é que o poder britânico, após as guerras napoleónicas, foi de tal forma hegemónico que, de facto, não era necessário esta implicação direta no espaço insular madeirense, tendo em conta que se sabia que a Madeira seria sempre e seguiria sempre aquilo que o governo e o Foreign Office decidissem, tendo em conta a capacidade e o poder hegemónico que os britânicos detinham no espaço atlântico e, em particular, no espaço atlântico onde está inserida a ilha e o arquipélago da Madeira. E, portanto, em 1814, as forças saem, as forças militares saem e o governador passa a ser, ao mesmo tempo, governador e capitão-general, assumindo, portanto, o poder político e o poder militar que tinha perdido durante 7 anos. E assim termina, digamos, a primeira fase. A segunda fase, ou o segundo momento que eu iniciei no princípio, tem a ver com uma tripla questão que se vai colocar a quando da implantação do movimento liberal, das chamadas revoltas liberais, 5 anos depois da saída, 5, 6 anos depois da saída das tropas britânicas da Madeira, portanto, quando, a partir de 1820, no Porto e em Lisboa, a revolta liberal ganha força, ganha movimento, estando o rei português, já então rei Dom João VI, no Brasil, e tendo ele, Dom João VI, instituído em 1816 o chamado Reino Unido de Portugal e do Brasil. O que quer dizer, portanto, que se coloca uma grande interrogação a partir do espaço insular madeirense, que é o que fazer. No espaço continental português está a desenvolver-se um movimento liberal, que é claramente contra alguns dos intuitos do monarca que está no Brasil. Aliás, a melhor síntese que eu até hoje encontrei é coeva, é dita por um governador da época, que para o Brasil escreve para o rei dizendo: nós estamos a boiar no Atlântico. Ou seja, a expressão é clara, boiar quer dizer a Ilha da Madeira está ao sabor da corrente. Não sabemos ainda o que é que vamos fazer. Se vamos tornar-nos totalmente fiéis à corte e ao monarca que está no Brasil, ou se vamos, pelo contrário, seguir os novos ventos que vêm do continente de sentido liberal. E esta questão materializa-se na prática a partir de 3 hipóteses, que seriam as hipóteses que a ilha basicamente poderia desenvolver. Por um lado, a independência, por outro, um reforço da sua capacidade autonómica ou o desenvolvimento de uma proposta que já tinha algumas raízes, que é a proposta da adjacência, que é um conceito novo, que não tinha, digamos, fundamento institucional, jurídico, o conceito de adjacência. Inclusive havia depois uma quarta, mas mais ténue, perspectiva que defendia a associação pura e simples ao Império Britânico. Portanto, é em torno deste, digamos, usando, enfim, um conceito que é mais nosso do que da época, mas em torno deste debate, autonomia, independência ou adjacência, que se vão viver estes 2, 3 anos em que, ao mesmo tempo,
em Lisboa, no Parlamento português, se está a preparar a primeira Constituição portuguesa, que depois se vai aprovar em 23 de setembro de 1822. E esta primeira Constituição portuguesa é fundamental para definir, se quisermos, a história da Madeira até hoje. Porque, de facto, ao contrário do que muitas vezes hoje nós temos consciência, nestes anos de 1820, 21, 22, existiam, efetivamente, no espaço insular madeirense, aqueles que defendiam fortemente, e eram até, seguindo as palavras do próprio cônsul britânico e até de alguns enviados portugueses maioritários, aqueles que defendiam que a ilha se devia juntar ao Brasil ou então devia seguir uma via independente. Aliás, houve processos e julgamentos, as famosas alçadas. A Madeira teve em 1823 uma alçada que é mandada pelo poder instalado em Lisboa para julgar na ilha e condenar, muitos deles ao degredo, aqueles que alegadamente tinham estado implicados na defesa destas duas vias de desunião do reino. Ora, portanto, a Constituição de 1822 vem, por um lado, reconhecer a importância da Ilha da Madeira e do arquipélago da Madeira para os interesses portugueses da Europa e, ao mesmo tempo, vem instituir, pela primeira vez, algo que vai persistir no quadro constitucional e jurídico português até 1976, portanto, quase até anteontem, que é o conceito de ilhas adjacentes. No articulado da Constituição de 1822, é possível verificar a implantação deste conceito de adjacência, que significa, portanto, que o Parlamento, a Corte, já com o Rei em Lisboa, define, digamos, artificialmente, que a Ilha da Madeira, o arquipélago da Madeira, a semelhança dos Açores, se tornam adjacentes ao Reino de Portugal. A intenção, sabemos nós hoje, e naturalmente que nos custa por vezes hoje, tendo em conta a realidade dos 200 anos seguintes, perceber, mas a verdade é que a grande preocupação deste novo conceito de adjacência, ou seja, de puxar para o Reino de Portugal as Ilhas da Madeira e dos Açores, tem a ver com, por um lado, a já referida hipótese de independência, mas também por se saber que o Brasil, numa primeira versão da sua Constituição de 1824, numa versão que circulara por algumas cortes europeias, considerava a hipótese de se instalar também em alguns pontos importantes no Atlântico. Em particular, no caso de São Tomé, também em Cabo Verde, mas não colocava de lado o espaço madeirense, para além de evidente, porque estava muito mais perto, a ilha de Santa Catarina, que aliás depois, como hoje em dia faz parte do Estado brasileiro. Portanto, foi por ter conhecimento também desta alegada, mas também fundamentada propensão expansionista do novo Império e independente Império brasileiro, que a corte portuguesa, desde cedo, teve uma preocupação muito concreta em registar em todas as constituições da monarquia, em todas as constituições das repúblicas portuguesas, este conceito de adjacência. Este conceito só desaparece, como há pouco, aliás, eu tive a oportunidade de ouvir, na Constituição última, aquela que nos rege hoje em Portugal, Constituição de 1976, em que o conceito de adjacência é substituído pelo conceito de região autónoma da Madeira e dos Açores. A situação dos Açores será, eventualmente, algo semelhante. Eu estou apenas, não sei se conseguem ver, algumas imagens de algumas das figuras que na época marcaram. A figura que agora estão, creio eu, a ver, é exatamente uma das personalidades mais poderosas na ilha, o famoso cônsul britânico Henry Veitch, que foi cônsul na Madeira entre 1809 e 1836,
com um pequeno período de interregno durante as guerras liberais entre liberais e absolutistas. O que mostra também, reparem, o cônsul foi um elemento que persistiu desde as guerras napoleónicas, passando pela implantação do liberalismo em Portugal e na Madeira, e, portanto, conviveu durante quase 3 décadas, ou mais até do que 3 décadas, com diversas autoridades. Foi, nesta perspectiva, o elemento comum, o único que persistiu, o que projeta também e demonstra também o poder, o forte poder da comunidade britânica na Madeira, que era nesta altura, até a primeira metade do século XIX, não tanto inglesa, mas sim escocesa. Na verdade, havia até uma tradição de todos os cônsules britânicos na Madeira, até pelo menos meados do século XIX, serem escoceses ou de ascendência escocesa e não tanto ingleses. A mudança para, ou a transferência deste peso britânico dos escoceses para os ingleses só se começa efetivamente a verificar a partir dos anos 50, 60 do século XIX. E, portanto, na Constituição de 22 a partir da Constituição de 22, que fica registado esse novo conceito de adjacência, que depois vai estar presente na Constituição na Carta Constitucional de 1826, vai estar presente na Constituição de 1838, vai estar presente na Constituição Republicana de agosto de 1911, vai estar presente na Constituição do Estado Novo de março de 1933 e vai persistir, portanto, no extremo, o conceito de adjacência, as ilhas adjacentes, como eram chamadas os arquipélagos da Madeira e dos Açores, entre 1822 e 1974. Portanto. O terceiro momento que eu há pouco apontei tem a ver já com outra realidade de final do século XIX, em que o choque que se vai verificar já não entre britânicos e franceses, mas sim entre britânicos e alemães. A famosa questão dos sanatórios, que eu aqui me abstenho de desenvolver, mas a verdade é que esta questão dos sanatórios mostra o conflito, lá está, também com o seu cunho empresarial, ou seja, a atividade mercantil, comercial, empresarial a funcionar como ponta de lança dos interesses políticos e geoestratégicos nesta época, final do século XIX, dos britânicos e dos alemães. Como nós sabemos, o Reino Unido fez tudo e conseguiu impedir que na Madeira os alemães fizessem aquilo que os britânicos haviam feito desde o início das guerras napoleónicas, ou seja, cimentarem, instalarem uma comunidade empresarial que gradualmente pudesse reforçar os interesses alemães neste espaço do Atlântico. Como nós sabemos, a Alemanha tinha esse interesse, a Alemanha do pós-guerra franco-prussiana, a grande Alemanha, tinha esse interesse expansionista e não podia necessariamente deixar de olhar para este ponto do Atlântico, sabendo que na Madeira estavam os britânicos, em Marrocos estava a França. Era fundamental encontrar um ponto de apoio que nesta época era um ponto para duas coisas. Por um lado, o fornecimento, o reabastecimento do carvão, essencial para a navegação dos navios, quer da armada, quer mercantis, e, por outro lado, um ponto importante de amarração dos cabos submarinos que tinham alguns, e eu em particular, tocavam na ilha da Madeira. Este conflito vai, por um lado, portanto, demonstrar no final do século XIX a persistência, a relevância da importância estratégica da Madeira, mais uma vez, num outro contexto, já numa dimensão tecnológica diversa, mas mantendo-se os princípios que o tinham caracterizado no início do século. Aliás, a questão técnica, fazendo agora um breve parênteses,
é importante porque se a Ilha da Madeira, em particular, é fundamental nesta gestão do espaço atlântico para os britânicos no final do século XIX e por acréscimo para os alemães, porque permite, como há pouco referi, a amarração do cabo e um ponto importante de reabastecimento do carvão, esta questão técnica é importante, como também tinha sucedido quase 100 anos antes, 90 anos antes, durante as guerras napoleónicas, período em que também a questão técnica, a navegação à vela, impunha nas ligações entre o hemisfério norte e o hemisfério sul a passagem quase que obrigatória pelo espaço madeirense. Ou seja, de uma forma geral, os britânicos sabiam, no início do século, que a Madeira era um dos últimos pontos em que poderiam reabastecer-se de uma forma segura antes de continuarem para sul. E, aliás, como nós sabemos, os ventos alísios impõem a passagem da navegação à vela ainda hoje na zona da Madeira e também das Canárias. Portanto, também no final do século XIX, a questão técnica, o desenvolvimento técnico-tecnológico é um elemento essencial na definição da importância estratégica da ilha, quer no quadro das relações externas portuguesas, quer no quadro da própria gestão e afirmação dos principais impérios europeus, como depois da Primeira Guerra seria também, em parte, para os Estados Unidos. No final do século XIX, como também no início do século XIX, o vencedor é sempre o mesmo, é o Império Britânico, que consegue, uma vez mais, agora perante a Alemanha, fazer prevalecer a sua intenção. E, aliás, a questão dos sanatórios acaba por concluir-se com um total fracasso da empresa alemã que aqui tentou instalar um sanatório, obrigando, inclusivamente, depois, ou ficando o Estado português, inclusivamente depois, obrigado a indemnizar essa empresa pelo facto de não ter permitido o Estado português que ela se instalasse na ilha da Madeira. Eu apenas penso que estão a ver, são algumas imagens do projeto que então foi apresentado, a reclamação da empresa contra o Estado português depois durou vários anos, até que depois concluíram com a indemnização a ser paga pelo Estado português pelo facto de ter impedido essa instalação na ilha. Paulo, desculpa. Sim. Te quedan 5 minutos. Ok. Um terceiro momento tem a ver, um quarto momento, perdão, tem a ver com a Primeira República, em particular com a importância que acabou por ter a Ilha da Madeira durante a Grande Guerra. A Madeira foi bombardeada por 2 vezes, mais uma vez na sequência da presença britânica na ilha. A primeira vez faz exatamente este ano, no dia 3 de dezembro de 1916, portanto, comemoram-se, assinalam-se este ano, dia 3 de dezembro, o primeiro centenário do bombardeamento alemão, por um submarino alemão na cidade do Funchal e, em particular, de 2 unidades navais britânicas e francesas que se encontravam na Baía do Funchal. Um segundo bombardeamento teve lugar, passado um ano, a 12 de dezembro de 1917, agora sim, diretamente contra um posto de comando de rádio em terra, o que significa também que, por um lado, a Ilha da Madeira, e em particular a Baía do Funchal, continuava a ser, até pelas imagens que podem verificar de 1914, continuava a ser um ponto importante de confluência, de gestão dos interesses britânicos, dos aliados então no Atlântico, mas também, tendo em conta a precisão com que decorreram os bombardeamentos alemães, a precisão indica que as tropas ou as forças alemãs tinham informadores em terra e, portanto, também, já nesta altura, o sentimento da população ou de alguns círculos da população na Madeira balançava entre o apoio aos aliados franco-ingleses, franco-britânicos, ou algum apoio, embora mais cauteloso, aos intentos germânicos.
O último ponto para abreviar tem a ver exatamente com o período de transição do Estado Novo para o chamado regime democrático, que vem instaurar, colocar ponto final ao tal conceito de adjacência que eu há pouco referi e que remonta à Constituição de 1822, e vem acabando com esse conceito. Eu agora passei, ainda durante a Segunda Guerra Mundial também fui alvo dos interesses britânicos e houve inclusivamente uma proposta de ocupação pela força militar da Ilha da Madeira, no caso do desembarque aliado no norte de África ser mal sucedido, mas passando por isso, vale a pena destacar a circunstância de, em 1976, ou no período entre 74 e 76, se ter verificado, eu não sei se conseguem ver as duas bandeiras, ou se conseguem ver apenas só uma. Conseguem ver as duas bandeiras que eu estou a projetar? Estou? Se conseguem ver as duas bandeiras. Disculpa, pero es que no te lo quiero decir ahora, pero en tu PowerPoint no lo estamos viendo. Então, não conseguem ver o PowerPoint? No. Pero déjalo porque hemos estado escuchando la intervención muy atentamente sin necesidad del PowerPoint. Pero no ha entrado. Sim, está bem. É porque esta última fase vai marcar, digamos, um retorno, em parte, à primeira das fases. Ou seja, novamente se vai colocar sobre a mesa, na discussão, quer a nível internacional, quer na relação com o poder, novo poder instalado em Lisboa, a questão da adjacência, da autonomia e da independência. Ao ponto de, na Ilha da Madeira, ter sido criada uma bandeira da chamada Frente de Libertação do Arquipélago da Madeira, que promovia e defendia a independência da ilha se o poder instaurado em Lisboa fosse favorável aos círculos próximos da União Soviética. E, portanto, o período entre 74 e 76, nesta perspectiva, remete-nos um pouco para aquilo que se passou entre 1820 e 1822. De novo, se discute se a ilha, que caminho deve seguir a ilha. E à semelhança do que sucedeu na Constituição de 1822, em que se adotou o conceito de adjacência, garantindo a soberania portuguesa sobre a Ilha da Madeira para a Corte Portuguesa, também na Constituição de 1976, ao promulgar-se ou registar-se o conceito de região autónoma, vai, à semelhança do que tinha sucedido no século XIX, garantir-se um novo patamar de entendimento pacífico entre o poder central e o poder insular, agora com um governo próprio que ainda hoje persiste, se bem que já, entretanto, se tenham verificado diversas revisões constitucionais, mas sempre no sentido do reforço do poder autonómico, que creio que será exatamente esse o desenvolvimento na próxima geração, exatamente definir e concretizar, quer na relação com o poder central do poder executivo em Lisboa, quer cada vez mais também com o poder instalado em Bruxelas da União Europeia, a definição das novas vias de desenvolvimento do Estatuto Autonómico da Região Autónoma da Madeira. Tendo em conta o tempo disponível, creio que fiz uma síntese rápida do que foram os últimos 200 anos das relações de poder e afirmação estratégica da Madeira no quadro português. Muito obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado.